Sabia que se você começar a fazer a barba todo dia e fazer as unhas toda semana, você vai emagrecer e vai afinar muito a sua cintura? Não faz muito sentido, né? Meu nome é Pedro Aguiar, eu sou personal trainer, criador do método de treino Águia 7 e estou abrindo essa live aqui. Vou abrir essa live com uma psicóloga junto comigo, uma parceira minha, para falar sobre autoestima e vaidade. Por que que se você parar de fazer as unhas, parar de fazer a barba, parar de pentear seu cabelo, parar de se arrumar, faz com que você engorde? Vamos falar sobre isso hoje. Daqui a pouco a doutora Lícia está aí comigo. A gente vai destrinchar um pouquinho sobre vaidade, futilidade, autoestima. Como é que esses três se convergem, como é que isso afeta a sua imagem, como é que isso afeta os seus comportamentos, como é que isso afeta o seu resultado. Se você busca emagrecimento, você está com dificuldade de perder peso, será que o seu problema não começou no problema da unha, na falta de fazer a unha? Será que o problema não começou simplesmente quando você parou de passar um perfume? Vamos conversar a respeito, a Alice daqui a pouco está chegando. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao meu perfil. Se você é antigo aqui, comenta aqui, sou antigo, para eu saber com quem eu estou falando e me diz de onde é que você está falando. Tá bem? Deixa eu ver quem está entrando ao vivo comigo aqui agora. André. Tem como emagrecer sem fazer exercícios? André, tem como emagrecer sem fazer exercícios? Sim, André, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá? Agora, não é a melhor maneira e inclusive é a mais prejudicial para você. Quem tá chegando? Mariana, Alisson, outro André, Lícia já chegou, Adriana já chegou. Então, povo, você que tá chegando aqui agora, comenta aqui, comenta de onde você é e clica nesse aviãozinho de papel e distribui a live, ajuda a gente no engajamento, faz o Instagram distribuir um pouco mais o nosso conteúdo para mais gente chegar aqui e aproveitar esse material. Quem são as pessoas que deveriam participar dessa live, deveriam acompanhar esse tipo de conteúdo? Eu, como personal trainer, eu ajudo mulheres e homens com mais de 30 anos a secar 10 vezes mais rápido, perder 10 centímetros de barriga, perder 10 quilos ou mais nas próximas 7 semanas. Esse é o meu trabalho. É para isso que o Águia 7 foi criado. O Águia 7 Fitness é uma plataforma de treino onde você treina de 7 a 21 minutos e vai acelerar o seu metabolismo. E por que pessoas de 30 anos ou mais? Porque são pessoas que estão numa fase da vida em que a vida é muito corrida, estão tentando se estabelecer financeiramente, estão montando a sua casa, estão buscando um relacionamento, estão casando, tá começando a vida, tá saindo da casa dos pais e não tem muito tempo, mas precisa cuidar da sua saúde e também precisa cuidar da sua imagem. Às vezes não tem tempo para ir para academia e nem gosta de ir para academia. Às vezes você chegou nos 30 anos vindo de uma fase de adolescência, início da fase adulta, muito conturbado, e você chegou aos 30 anos com muito sobrepeso, com mais de 10, 15 quilos, 20 quilos, 30 quilos, e você não quer chegar ao final da sua vida, aos 50, 60 anos, e eu falo final da vida 50, 60, para pessoas que estão mais de 30 quilos acima do peso, porque a sua vida vai ser mais curta se você continuar assim. Então eu não estou aqui falando simplesmente de shape, de barriga trincada, estou falando de saúde, de qualidade de vida, de ter uma vida mais saudável, de ter um corpo que permita que você faça o que você quer fazer. Me perguntaram mais cedo numa caixinha, me perguntaram outro dia numa caixinha de perguntas qual era a minha maior dificuldade quando eu estava com sobrepeso. E quando eu falo que eu estava com sobrepeso, eu tinha mais de 30% de gordura corporal no meu corpo. Então eu emagreci bastante para fazer o que eu faço. Eu sou personal e eu já passei pelo processo de emagrecimento, então eu sei do que eu estou falando. A maior dificuldade que eu tinha era comprar roupa. E por que eu estou falando comprar roupa numa live de autoestima e vaidade? Porque nada é mais importante do que você se sentir bem para você fazer as coisas que você quer fazer. Não comprar roupa que cabe, comprar roupa que quer e poder se sentir bem em qualquer ambiente. Enfim, vamos falar mais sobre isso com a Alice, que é psicóloga, ela tem um pouco mais de gabarito para falar a respeito, um pouco mais sobre essa questão mais neurológica. Eu estou esperando ela entrar, ela já entrou, não vi, Lícia, você está aqui na live? Se você estiver na live, dá um alô aqui. Oi Paulinha, oi Isa, oi André de Chapecó, Santa Catarina, tudo bem André? Iva, Cláudia. Inclusive, gente, já salva essa live para você poder assistir novamente. A Alicia tá aqui, vou convidá-la e a gente conversa. Vamos lá? Deixa eu ver. André, 33%, ainda bem que parecido com como eu tava.
Oi, Oi, Lícia, tudo bem? tá ouvindo? Tô ouvindo bem. E você me ouve bem? Ai, que bom, estou te ouvindo bem também. Maravilha. Vamos lá, Lícia. É nossa segunda live juntos. Bem-vinda Hum. novamente. Obrigado mais uma vez pela parceria, pela participação aqui. E mais uma vez vou pedir para você se apresentar, dizer quem você é, o que você faz, quem você ajuda, de que maneira você ajuda, porque sempre tem gente nova chegando. Então a gente repete algumas coisinhas de praxe aí, tá bom? Tá contigo aí, vai lá. Tudo bem. Bom, meu nome é Lícia, eu sou psicóloga, psicanalista, trabalho também fazendo sessões de PNL e mentoria, né? E para quem que eu falo? Também para esse público aí de acima de 30 anos, até 50. Então, são mulheres que estão buscando, através da autoestima, fortalecer esse emocional para poder deixar de lado transtornos, fobias, depressões, manias e tudo aquilo que não convém, que não agrada. Então, através da mente, a gente fortalece essa mente para automaticamente a gente fortalecer tudo, né? Os relacionamentos dela, o corpo dela e também, como a gente vai falar hoje, a vaidade, né? Então, a importância que a vaidade tem para levantar essa autoestima, deixá-la lá no topo e blindar essa autoestima, que é o mais importante. Legal. Eu escolhi esse tema de vaidade porque a vaidade é vista como um pecado capital. Um dos 7 pecados é a vaidade. Só que eu nunca olhei a vaidade por esses olhos pessimistas, esse olho ruim. Tipo, é um pecado ser vaidoso. Eu vejo como uma outra maneira. Eu acho que as pessoas confundem a vaidade com a futilidade. Por exemplo, eu comecei a live, eu comecei falando sobre é, a, a pessoa engorda porque ela deixou de fazer as unhas. Então, por que eu falo isso? Porque o sobrepeso, ele nada mais é do que uma ausência de autocuidado em larga escala. Então, para chegar nessa larga escala, ele começou em algum momento pequenininho lá atrás. Eu já fiz um vídeo sobre isso que eu falo justamente isso. O sobrepeso ele começou quando você deixou de fazer as unhas toda semana, quando você deixou de fazer a barba toda semana, quando você parou de limpar o seu tênis que você veio da rua para sair depois. Ele começa nesses pequenos detalhes. Quando você deixa de arrumar a sua casa, quando ele deixa de você arrumar pequenas coisinhas, e é ali que começa. Você começa a relaxar. Quando você começa a relaxar com as coisas que estão em volta de você, próximas a você, você relaxa de você. E aí as pessoas confundem essa vaidade com futilidade. Eu acho que não. Cuidar de si, querer estar bem apresentável, querer estar bonita, querer estar bonito, querer estar iluminando o espaço que você ocupa, porque às vezes a gente ocupa uns espaços em que o ambiente já é meio fechado, meio escuro. Você vai para um lugar que está todo mundo de preto e você vai de vermelho, você se destaca. Então a ideia é que você seja a luz do ambiente que você cerca. Se você não consegue ser a luz no seu próprio ambiente, como é que você quer iluminar o trabalho, o casamento, a escola, a academia, o que seja? Então é um pouco disso, essa ausência de autocuidado em larga escala, essa diferenciação de futilidade e vaidade, como isso afeta a sua autoestima. Porque vai afetar lá na frente, não tem como. É interessante você começar abrindo com essa questão, porque é uma questão realmente intrigante, né? Porque as pessoas realmente confundem. Né? A vaidade, tem muito a ver também com merecimento. Tá? Então, é aquilo. Você acha que você merece um carro 1.0, que não, sabe, que não é automático, ou você acha que você merece um carro importado, automático, banco de couro e ar-condicionado e a música tocando no fundo e a mulher ou o homem que você deseja ao seu lado. É merecimento. Então, as pessoas associam a vaidade como algo negativo, também muito pautado em questões religiosas, aí é um ponto que eu não entro, tá? Por Não. questões de respeito, mas também por essa questão, eu não sou capaz de fazer isso, eu não abri mão, não corri atrás para ter aquilo ali. Então, como que o outro, né, que também tem a ver com a teoria do elástico, né? Então, como que o outro, ele vai ter aquele carro? Então, no fundo, é uma ação inconsciente, porque a pessoa, no fundo, quer aquilo ali. Só que ela não aceita o fato do outro ter conquistado algo que, no fundo, ela queria. Só que ela não batalhou para querer, ela não batalhou para ter aquilo ali. Então, também tem a ver com merecimento, tá? E tem a ver inconscientemente com essa questão do desejo que ficou ali escondidinho, porque não foi capaz de correr atrás desse sonho, desse desejo. Porque, vamos, convenhamos, entra numa loja no shopping e vai numa loja de calça jeans
Sensacional. Nem vou fazer aqui merchandising, mas assim, vai, coloca uma calça de qualidade, bem feita, numa loja muito bonita, numa loja boa. Olha o atendimento, olha como é que você vai se sentir colocando aquilo ali. Então, assim, não tem. Então, assim, vaidade, né? Futilidade. Pô, até que ponto, né? Será que você consegue? Você pode? Você tem condição de comprar aquela calça? Né? Então, você está criticando o outro porque você não tem condição. Então, também tem muito isso, né? Acho que vaidade tem muito a ver com rixa também, né? O outro tem, eu não tenho, então isso é errado, isso aqui é certo. Também tem um pouco isso, tá? Aí entra na questão da inveja. Se eu não tenho, se eu não consigo ter, eu não quero que o outro tenha, né? Mas aí, você falou um ponto, por exemplo, de entrar numa loja e numa loja se vestir para ir numa loja. Foi mais ou menos isso, né? Eu estava vendo hoje, durante o almoço, no RJTV, e aí contou o caso de um gari, que ele é artista de rua. Ele se tornou artista de rua. Ele sempre gostou de pintar, e ele se viu, durante o trabalho dele, pintando. Ele tem já tem várias pinturas dele aqui pelo Rio de Janeiro. Já tem viadutos inteiros pintados. Quem conhece o Rio de Janeiro aqui, se você for lá no Porto Maravilha, tem aquelas paredes... não é pintada, é grafitada, bem famosas, com a foto de um índio, de uma mulher, extremamente, assim, lindo. E você vê aquilo, e aquilo não é pichado. Aqui as pessoas não jogam lixo ali. Qual é o ponto? O gari está começando a fazer a mesma coisa. O cara trabalha com lixo, né, limpando lixo, é um trabalho extremamente importante para a sociedade. A gente sabe que quando os garis entraram em greve aqui, a cidade ficou um caos, né? E ele pinta paisagens em lugares como, por exemplo, Centro de Madureira, Pavuna, regiões de baixo poder aquisitivo hoje, que não tem aquele cartão postal clássico que a gente vê aí, que é a praia, uma cachoeira, não sei o quê. Ele pinta paisagens alegrando o ambiente. E as pessoas em volta, isso na reportagem hoje. Hoje, que dia é hoje? Hoje é 11 de julho, 11 de julho de 2023. Eu vi isso hoje. E estou trazendo para cá. Ele notou que cada vez menos o trabalho dele de gari estava sendo feito enquanto estava com aquela pintura lá, porque as pessoas param de jogar lixo onde tem algo bonito. Qual é a questão? Isso traz a teoria, me lembra a teoria da janela quebrada. Você conhece a teoria da janela quebrada? Foi feito um estudo, acho que se não me engano foi em Nova York, que pegaram um carro de classe, um carro que não era de luxo como uma Lamborghini, também não era um carro popular, um carro mediano para mais, um carro, vamos dizer assim, de 80 mil reais, 80 mil dólares. Quer dizer, 80 mil dólares é bastante caro, mas vamos botar um carro de 80 mil para cima. E pegaram esse carro e colocaram ele com a janela quebrada num bairro rico e botaram ele com a janela inteira num bairro pobre. Um bairro tipo um Brooklyn da vida, um bairro que tem onde a estatística de violência é maior, de furtos e roubos e saques. O que eles notaram? O carro que estava no Brooklyn, com a janela inteira, ele ficou impecável. Ficou lá 7 dias, ninguém mexeu no carro. Tem um curioso que olha, mas ninguém mexeu no carro. O mesmo carro, num bairro rico, apesar de ser um bairro rico, ele estava com uma janela quebrada, de propósito. O carro foi saqueado, o carro foi riscado, o carro foi quebrado outras janelas. Então a questão não é o poder aquisitivo que você tem ou não, mas aquilo ali mostra que quando algo já está fora do lugar, as pessoas têm a tendência de querer quebrar isso jamais. É um comportamento humano. Você não vê lixo no Japão, porque as pessoas no Japão têm uma consciência de limpeza muito grande. Eles não estão com lixo no chão. Quando você vai num lugar e você vê o chão limpo, você fica, cara, não vou jogar esse papel aqui. O certo seria você nem pensar em ter que jogar. Mas só de você ver algo limpo, você quer manter um pouco mais aquilo. Agora, se você está no carnaval de rua do Rio de Janeiro e vê um monte de latinha no chão, você acaba jogando uma latinha no chão porque já tem. Isso traz para você esse tipo de comportamento. E o mesmo vem para você quando você se cuida. Quando você para de se vestir, não precisa se vestir com roupa de marca, mas você para de se vestir bem, estar apresentável. Quando você vai... Eu lembro que na faculdade tinha uma aula chamada ética. Era meu 4º período da faculdade de educação física. E no primeiro dia o professor bateu de pau em todo mundo que ia de chinelo e boné na aula. Porque a minha profissão já foi muito mal vista, ainda é um pouco mal vista, e como algo relaxado. Se a Iva estiver aí com você, ela vai confirmar comigo. Ah, o professor vai de camiseta, o professor vai para aula de chinelo, ele faz isso, faz aquilo. Então ele é mal visto.
Então, na primeira aula de ética, ele falou, ó, na minha aula, ninguém entra de chinelo, ninguém usa boné. Na época eu achei, esse cara vai ser mó chato. Depois eu entendi que primeiro você tem que parecer ser o que você quer ser. Depois você é. E aí você consegue transparecer para os outros. Também, e eu bato na tecla porque eu trabalho com emagrecimento. Se eu não cuidar de mim, da minha aparência, do meu corpo, eu não vou vender o meu produto, não vou conseguir ajudar as pessoas que eu posso ajudar. Porque eu não quero simplesmente vender. Eu quero que as pessoas tenham acesso ao que eu tive acesso, à minha inteligência, e possam melhorar a vida delas, como eu melhorei a minha, exatamente, através do meu programa. Mas não adianta eu tentar fazer um programa de emagrecimento em que eu não aplico o programa. Eu não posso falar para o cara, pô, treina em casa e eu aparecer treinando na academia. Então, as coisas têm que encaixar. E o primeiro ponto você precisa parecer ser. Então, se você vai numa entrevista de emprego, se você vai numa entrevista de emprego, você vai num encontro, ou vai simplesmente comprar pão na padaria, você não precisa, você tem que ir, né? Que você tem que ir relaxado, mas cuida um pouquinho de você, penteia um pouco o cabelo. É sobre mais ou menos isso. Foi muito extenso? Deu para entender? Não, foi perfeito assim, para linkar com o que eu vou explicar agora, né? Que é esse ser para ter, né? Não só na autoestima, mas para tudo na vida, as pessoas têm uma tendência muito grande, isso por diversos estímulos externos nas relações que ela tem, do primeiro ter, né? Ter objeto, né? Externo, a caneca aqui, eu tenho meu brinco, eu tenho a minha planta, eu tenho para parecer, né? Então elas se apegam muito no ter. E aí que a vaidade, que é uma linha muito tênue aí, que é aí que a vaidade, para muitas pessoas, é visto como negativo, não só por questão de inveja, mas também por uma questão que tem gente que passa do ponto, que foca muito no externo, no ter, e não se preocupa em ser. E aí é o ponto. Para a gente ter algo, a gente precisa antes ser aquilo ali. Um exemplo, quando eu faço meus atendimentos aqui de análise, uma das coisas que eu deixo claro aqui nos vídeos, enfim, para todos os atendimentos que eu faço, é que eu faço o que eu pratico o que eu falo. Então, eu também faço análise, eu também invisto em mentorias, eu também invisto em imersões, eu também estou com alguém que está há 10 anos na minha frente, ou há léguas na minha frente, porque ele tem aquele conteúdo que eu preciso. Então, eu invisto em mim, eu faço atividade física, eu faço a minha meditação. Por quê? Antes de eu ter um corpo saudável, eu preciso ser uma pessoa que cria hábitos para estar com aquele corpo saudável. Então, por exemplo, a sua estrutura, a nossa estrutura, o nosso cérebro, é feito por imagens. Então, se eu te falar agora assim, não pensa no elefante rosa-choque segurando uma cadeira e andando de moto, descendo uma ladeira. Você já está imaginando tudo em sequência, porque o seu cérebro, né, a nossa mente, ela é formada por imagens. Então, qualquer coisa que você disser para si, pensando, disser para o outro, e de fato vivenciar, aquela pessoa automaticamente ela já está associando a imagens. Então, por exemplo, poxa, como é que eu me sinto uma mulher linda, Lícia, se eu não estou no corpo que eu desejo hoje, não estou no corpo que eu me acho linda? Primeiro, se visualize linda, exatamente do jeito que você quer, porque coloca essa imagem na cabeça e começa a vivenciar aquela imagem como se ela estivesse sendo real. Alicia, mas poxa, isso daí já é um papo doido. É um papo doido, é física quântica, eu estudo há mais de 3 anos e sou suspeita, é uma área que eu adoro, inclusive. Porque eles falam exatamente nisso, né? O poder da visualização. Então, como que você trabalha, deixa uma autoestima boa e também estimula a vaidade do dia a dia. Do nada eu vou fazer minha unha, fazer meu cabelo, vou colocar aquele brinco legal. Não é do nada. Primeiro você visualiza, primeiro você vai aqui no interno, primeiro no ser, para depois você ter aquilo. Então, quanto mais essa mulher visualizar o corpo que ela quer, não é o corpo da outra pessoa, no sentido que não é que não possa admirar o outro, mas é no sentido assim, visualize o seu corpo. Alicia, mas eu nunca tive num corpo que eu me acho bonita. Beleza, mas visualiza como seria esse corpo. Se visualize com aquele biquíni que você quer, naquela praia, com aquelas pessoas. Quanto mais você visualizar isso e mais vivenciar essa visualização diariamente, mais vão ser
os hábitos que ela vai querer instalar. E qual hábito que ela vai querer instalar? Não vai querer comer fast food todo dia. Ela não vai querer estar num ambiente onde as pessoas não se cuidam. Ela não vai querer estar de pijama o dia inteiro porque ela trabalha home office, então ela vai ficar de pijama, chinelo e cabelo todo desgrenhado o dia inteiro. Por quê? Aquela imagem está na cabeça dela. Então, Alice, então é só imaginar? Cara, não é só imaginar, porque o seu cérebro ele foi programado para imagens. Então, assim, é essencial que você primeiro comunique a ele, interno, comunica para o seu cérebro o que você quer. Aqui que tem o poder, é aqui que começa tudo. Então, comunicou, visualiza todos os dias, 5 minutos, para na posição de Mulher Maravilha lá e visualiza. Eu faço isso com as minhas clientes, mentoria, elas piram. Elas falam, Alice, eu estou fazendo isso todo dia, toda hora, é muito bom, porque é. E depois, internamente, a gente visualizando, aí que a gente começa, a gente entra aí com os treinamentos, com os insights, com as técnicas, para a gente poder criar os hábitos essenciais. Mas sim, a vaidade, ela é importantíssima, porque é através da vaidade que vem o merecimento, que é uma palavra essencial para a autoestima. Então, se essa mulher não achar que ela merece aquela calça legal, aquela viagem interessante, uma festa de aniversário com as pessoas que ela deseja, se ela não associar que ela não merece, ela pensa assim, cara, eu não mereço um marido que me respeite, eu não mereço um homem que não me traia, eu não mereço um homem que, poxa, me acorde com um café da manhã na cama, eu não mereço, ela não vai merecer, o corpo também. Porque o merecimento dela é tão baixo, a autoestima dela é tão baixa, que é por isso que essa vaidade não é instalada. Então é mais fácil, Pedro, você rejeitar aquilo que você não consegue, que você não tem forças para conquistar. Porque é mais fácil você, rejeito, porque eu fico numa posição qual? Na posição de vítima. E é inconsciente, tá? E assim, é vítima mesmo, porque eu falo, ai, não dá, porque dieta não funciona, porque o Pedro não dá certo. Gente, eu fiz ontem um treino de 7 minutos, inclusive fiz até um story, te marquei. É impressionante aquele treino, cara, 7 minutos. Você, pira, eu tinha feito um treino, que eu faço já, né, com a Iva, e aí ela falou assim, finaliza com um treino de 7 minutos para bombar esse treino. Pra que eu fui fazer isso? Eu falei, não, vou fazer só o treino de 7 minutos, porque isso aqui já é um treino. Então, assim, é só 7 minutos. Se você parar para pensar, é só 7 minutos, nem mexe tanto assim com o seu dia. Mas se essa mulher não entende que ela merece um corpo saudável, e merece sim, ouvir que ela tá bonita, que ela tá gostosa, que olha que coisa linda, gente. Outro dia a gente foi para Porto Seguro e eu estava com uma roupa diferente, eu estava totalmente do jeito que eu gosto de andar, então eu gosto enfim, de salto, eu gosto de um vestido, enfim. E aí quando é nítido, quando você entra no lugar as pessoas param e olham, é estranho, é diferente, essa menina não é daqui, esse sotaque não é daqui, mas essa roupa é diferente, esse cabelo tá diferente, ela tá arrumada. Então, é legal sim, o ego sobe sim, qual o problema? É maravilhoso, mas é aquilo. Eu entendi há 8 anos atrás que eu merecia esse você tá muito bonita. Nossa, onde você comprou essa roupa? Porque às vezes não é nem de um homem, tá? Às vezes é uma mulher que fala, meu Deus, onde é que você comprou esse brinco? Adorei. Isso aqui é vaidade, mexe com a sua vaidade, isso aqui é autoestima. Isso aí bomba a sua autoestima. Então, você está vendo? São tantas coisas por trás de uma simples ação. Então, até para você ser uma pessoa vaidosa, você precisa ser autorresponsável antes. Você precisa se autorresponsabilizar pelas suas ações, pelo que você deseja, assumir isso, deixa de lado esse papel de vítima, ok? Coloca o merecimento aí para rodar, bota ele lá em cima no pico, e aí você começa a instalar pequenos hábitos de vaidade. Mas tem muito a ver também com o merecimento aí, tá? Merecimento e autorresponsabilidade. Sem isso, essa mulher não consegue instalar hábitos de vaidade, tá? Ela não vai conseguir nem fazer uma hidratação no cabelo uma vez por semana, porque é melhor ela nem mexer aí, porque ela tá num lugar seguro, tá num lugar calmo, que ela não precisa fazer tantas alterações, ela tá numa rotina, que ela não precisa fazer tantos sacrifícios. Então é melhor ela ficar nessa posição, tá? Então é tudo isso e mais um pouco a vaidade. Eu vou tentar fazer com que o meu TDAH não me atrapalhe agora, que você me deu tanta informação e tanta ponta para falar que eu é capaz de esquecer alguma delas. Mas pelo esse final que você falou agora, da mulher, às vezes ela não querer fazer até uma hidratação por causa do merecimento dela. Pode acontecer dela até fazer hidratação, mas não porque ela acha que merece, porque a amiga dela
faz ela tá invejando a amiga dela o que ela gostaria de ter para ela. Aí ela faz e não se sente bem fazendo aquilo, ou se sente culpada por estar fazendo, como se aquilo fosse algo errado. Pô, tô gastando um dinheiro que não era para eu estar gastando com aquilo. Não. Como é que algo que vai cuidar de você vai ser considerado futilidade? Não pode ser considerado futilidade se faz bem para você. É claro que você tem que ter uma linha, uma certa linha de entendimento, cara, tem um limite para ir, um limite até onde eu não posso ultrapassar esse limite, vamos dizer assim. Como você falou até no começo, não posso exagerar na vaidade. A pessoa que aparenta demais. Não. Mas, puxando outro ponto que você tinha falado, vai ficar talvez um pouco solto alguns pontos, porque minha cabeça não funciona como a sua. São insights. Minhas engrenagens vão vindo. Se eu não anotar, eu perco. Eu estava só prestando atenção aqui, eu falei, meu Deus do céu, ela fala tudo que eu tinha que ouvir, ela tá falando. Aí, Quando for assim, você me interrompe, fala, deixa eu fazer um comentário sobre isso, sem problema. É algo que eu estou trabalhando, eu não posso mais interromper as pessoas. Ah, é? Não pode? Então não tá posso bom. interromper as pessoas mais. Eu tenho esse hábito ruim. Mas, por exemplo, você fez um treino de 7 minutos e você falou que treino é esse e tal, não sei o quê. Qual é um dos objetivos principais do meu treino ser só 7 minutos? Eu não vou entrar em fisiologia, nada disso, porque não vem ao caso. A questão aqui é acreditar em si. Quando eu falo para a pessoa para ela fazer um treino de 7 minutos para ela emagrecer, ela vai olhar meio torto. Pô, será que rola? A primeira coisa que eu quero é que ela perceba que ela pode fazer 7 minutos, não vai ser uma desculpa para ela não fazer. E o segundo é que eu vou colocar ela desafios que, como é só ela, com ela mesma ali, não tem ninguém julgando, ela faz da casa dela, ela vai alimentar, eu vou dizer assim, ela vai alimentar a fome de vencer que ela tem. Eu vou dizer assim, a percepção de aumentar a capacidade dela. A ideia do treino, do Águia 7, não é simplesmente perder a barriga. Isso é uma consequência. Mas é que ela entenda que ela é capaz de fazer determinadas coisas. Começando com pouco exercício. Se ela consegue sair do estaca zero e fazer 3, 4 minutos ali do treino que eu passei para ela, ela já vai falar, caraca, eu já consegui fazer isso que eu achava que eu não conseguia. E ela está livre das amarras e julgamentos alheios de fora, que ela teria talvez numa academia. Tem muita gente que deixa de ir para academia porque não vai ter um professor para atender. Geralmente ela vai ver ela vai sempre olhar, a maioria das mulheres, elas vão olhar o corpo de outra mulher que já está onde ela gostaria de estar, mas a mulher treina há 20, 30 anos e ela está começando agora. E isso acaba frustrando ela. Ela fala, eu nunca vou conseguir chegar ali. E se ela for uma mulher que ela nunca esteve num corpo ao padrão dela, ela nunca foi magra e ela engordou. Não, ela sempre foi gordinha e chegou uma certa idade, chegou um momento que ela cansou, só que ela não teve a experiência de ter passado não ter tido um sobrepeso. Então ela vai sempre se ligar na imagem da outra, ela não vai ter a imagem dela na memória. Então, e a tendência é que ela desista. Então fazer essa visualização final que você falou até no começo, visualizar o objetivo final, visualiza como é que você quer estar, como é que você quer ser. Primeiro visualiza, depois se põe para acredite tanto naquilo até que aquilo se torne real. Seria mais ou menos isso. Isso, é isso aí, não é mais ou menos não, exatamente isso. Acredite tanto naquilo até que aquilo como se se torne estivesse real. vivendo isso. E aí você vai trabalhando de pouquinho em pouquinho. Então a pessoa vai, aos poucos, começando a praticar um pouco de exercício, ajustando alguns hábitos, cuidando um pouco mais de si. Eu vou separar a roupa que eu vou fazer o exercício, porque é uma roupa bonita e eu vou me sentir bem. E não vai ter ninguém me julgando, porque sou eu com o meu espelho e a aula rolando ali. E aos poucos todo dia ela vai criando esse hábito. E a sensação de cumprir algo é tão prazerosa, porque ela não precisa cumprir e sentir, acabou uma aula, ela vai, estou magra. Não vai acontecer isso, mas ela vai ter a sensação de cumprir. É a mesma sensação que você vai ter quando você sai do seu banho ou quando você escovar o dente. É o frescor na boca e a sensação de corpo limpo. Você se arrumar para fazer qualquer coisa, até para arrumar a própria casa, você se arrumar para estar em casa trabalhando de home office, não trabalhando de pijama, com cabelo desgrenhado, se arrumar para tomar café da manhã na mesa,
com o seu marido ou com a sua esposa, você se arrumar para você se apresentar da sua melhor versão para outra pessoa, porque se você parar para pensar, quando você vai ter um primeiro encontro, todo mundo quer mostrar a melhor versão. É a melhor roupa, melhor perfume, sim. é a melhor personalidade. No primeiro encontro é sempre melhor. E à medida que o relacionamento vai passando, a gente vai relaxando. E aí, agora dorme sem escovar dente, não faz a barba, deixa a unha para depois. Ah, meu marido não liga mesmo, que não sei o quê. Então começa a relaxar. Então, se todo dia a pessoa começar a alimentar essa primeira apresentação, acorda de manhã, deixa eu me apresentar para mim mesma. Deixa eu lavar o rosto, escovar o dente, pentear o cabelo, me olhei, pô, sou bonita pra caramba. E agora eu vou melhorar mais ainda, vou fazer o que eu tenho que fazer. Essa afirmação, essas palavras de afirmação que você fala para você, se você pode até confirmar se eu falar besteira ou não, mas funciona para mim. Eu cansei de falar, olhar para o espelho e falar, pô, eu sou bonito pra cacete, caramba, peraí, deixa eu... Hoje o bagulho vai ser bom, hein? Hoje a aula vai ser diferente. Hoje eu já vou dar aula com outra energia. Já pentei o cabelo, já dou um jeitinho. Cara, então, você falou, é perfeito, você tá todo certo aí. Palavra tem, já ouviu essa frase? Palavra tem poder? Já. Joga pro universo, que ele devolve. Mas a pessoa tem que... Ela no começo, ela vai até relutar. Por isso que é um trabalho que ela tem que fazer aos poucos. Ah, eu não tenho essa autoestima toda. Eu não tenho esse meu senso de merecimento elevado. Para mim não serve, eu não sei. Porque aí ela tem que começar a forçar um pouquinho, todo dia um pouquinho de merecimento. Por exemplo, sentar de manhã e tomar um café da manhã, que não é aquela correria, é tomar um café da manhã com calma. Eu gosto de falar que é tomar um café da manhã de hotel. Cara, faz o seu café da manhã pode ser o seu pão com manteiga e café com leite. Mas bota o café com leite numa xícara melhor, bota um pratinho, arruma o espaço ali. Você já vai se sentir diferente. É só isso. Começa ali. Aí você começa a criar o hábito. É colocar um brinco diferente para ir para o trabalho. Que outra mulher vai olhar e quando outra pessoa percebe, você se sente mais... O seu ego sobe. Isso faz muita diferença. Assim como muita gente não percebe que está engordando, que está ganhando peso, até que outra pessoa fale. Ih, você melhorou, você engordou. Porque para ela se vê todo dia de uma maneira e ela vai deixando, vai relaxando. Até que alguém fala, ih, tu ganhou um peso. Aí ela começa a se preocupar. Quando alguém fala, é porque você já passou do ponto. Então, assim, olhar para você mesma todo dia ter um pouquinho de merecimento, elevar essa sua própria régua, vai fazer com que você diminua as chances de ter um sobrepeso e melhore cada vez mais e consiga perder peso, inclusive, e emagrecer com mais facilidade. O exercício em si é um meio para. Quando a gente começou a live, um rapaz perguntou aqui para mim, Pedro, dá para emagrecer sem fazer exercício? Dá. Começa penteando o cabelo, irmão. Começa penteando o cabelo. Começa aí. Aos poucos você vai ver que o exercício vai facilitar e acelerar o processo e vai fidelizar ainda mais o processo. Porque a pessoa não quer simplesmente emagrecer e ficar molenga. Ela quer ter um corpo mais legal, ela quer ter uma saúde mais renovada. Ela quer conseguir correr, conseguir brincar com os filhos, conseguir passear. Ela quer conseguir transar bem. Isso aí. E transe, gente. Vai transar, gente. Transar é exercício. Se você não treinar, tu não vai conseguir transar bem. Beijar na boca também. Eu falo muito para as minhas clientes. Ah, eu tô me sentindo, não sei assim, porque ele nem me notou, ela nem me notou. Eu falei, amanhã você vai lá naquela loja, aquela lingerie que você gosta. Você vai comprar uma lingerie nova. Vai fazer as unhas, faz seu cabelo. Ele chegou, ele tá tomando banho, ele tá se preparando para comer alguma coisa, ou já comeu. Ele vai sentar num lugar que dê para te olhar da cozinha. Passa, entra no banheiro, se troca, bota lingerie. Anda de lingerie em casa, com uma unha feita, um cabelo feito, e cheirosa, para você ver se ele não vai te olhar. Agora é aquilo, se o cara chega e você tá de pijama toda, sabe? São pequenas coisas que a gente faz. Esse cara também, tá? Esse marido também vai passar com aquela cueca, com aquela samba canção, vai passar bonito, com aquele pós-barba bonito também, para também chamar a atenção. Cara, são pequenas coisas. Agora, uma coisa interessante que você falou. Às vezes, isso vai acontecer mais com mulheres do que com homens. Porque a mulher... Deus fez a mulher extremamente mais evoluída que o homem. A mulher amadurece muito mais rápido. Ela tem uma percepção de mundo muito mais rápido que o homem. O homem é um adolescente até os 30 anos se deixar. A mulher não. A mulher amadurece porque
A natureza fez com que ela tem que ser mais responsável. Ela cuida do filho. Na história da humanidade, a mulher é quem cuidava da casa, cuidava da família. O homem ia buscar a comida fora. Então a mulher ela amadurece mais rápido. O cérebro da mulher evolui mais rápido que o do homem. Então, às vezes, essa mulher, ela tá fora do peso, tá fora do corpo que ela considera ideal, não se sente à vontade de botar uma lingerie nova. Eu quero que ela entenda o seguinte: o homem é idiota. Eu sou homem. O homem ele não vai ligar se você está com sobrepeso ou não, mas ele vai notar a sua intenção. Então, se você bota a sua lingerie, que não é o corpo da Gisele Bündchen, não precisa ser, mas ele vai notar a sua intenção e ele vai valorizar muito mais a sua intenção do que ele está vendo. E aí ele vai não só valorizar muito mais, como ele vai incentivar cada vez mais. Porque ele vai reagir de uma maneira tão positiva que você vai se sentir mais confiante de fazer mais e querer melhorar mais ainda. Não para ele, porque aquilo fez bem para você. E se o cara não percebe isso, se o seu companheiro, sua companheira não percebe isso, talvez você esteja com a pessoa errada. Porque se, Isso aí. assim como é que algo que faz bem para você pode ser considerado futilidade, preste atenção em quem está com você, se é uma pessoa que te alavanca ou uma pessoa que te bota para baixo. Então a gente tem que escolher essas pessoas também. Estar nos lugares errados com as pessoas erradas faz com que a gente tome ações erradas. Eu não posso querer parar de usar álcool se eu só frequento bares e bares e bares. Eu tenho que começar a selecionar. Então, às vezes, talvez exista um momento que você tem que tomar uma decisão muito dura. Mas a decisão muito dura, ela é importante para você, porque a vida é uma só. E é para você. Não é para o outro. É sempre para você. O outro vai responder aquilo que você faz. Se for de uma maneira positiva, abrace isso. Se for negativa, abrace, entenda, dialogue e depois veja se vale a pena continuar ou não. É importante, porque senão muita gente fica perdendo tempo, gastando energia onde não deve gastar. Assim como muita gente que quer emagrecer, gasta muito tempo da vida e gasta dinheiro com remédio, com chá, com academia que não vai, com isso e aquilo, em vez de fazer algo que resolve. Esteja perto de pessoas que vão te ajudar a resolver o que você quer resolver e viver o que você quer viver. Não adianta você... Não tem como um casal, não importa quem é o marido, quem é a mulher, se é um casal hétero, se é um casal bi, se é um trisal, não importa. Não importa duas pessoas. Um a querer acordar 4 horas da manhã para correr e o outro querer ir para a balada. O casal não vai convergir, não vai dar certo. Em algum momento vai ter um problema. Então, presta atenção nisso. Olha para você e tenta elevar a sua régua. Tenta elevar o máximo que você puder. Trabalha por você. E o outro que está com você, ele vai querer estar perto. É aquele ditado. Cuida do jardim. Isso aí. Para de cuidar da borboleta. Cuida do jardim. O resto vai te acompanhar. Sempre assim. Isso aí, perfeito. Uma das coisas que você falou aí, que é essencial, assim, quando eu faço uma entrevista, antes de fazer análise, ou mentoria, ou sessão de PNL, qualquer tipo de atendimento que eu faço uma entrevista, né? E essa entrevista eu pergunto muito mais sobre esse ambiente dessa pessoa do que ela mesma em si. Aí a pessoa teve uma entrevista que eu disse, mas Lícia, você me perguntou sobre todo mundo, mas você ainda não perguntou sobre mim. Eu falei, então, é agora no final que a gente vai falar de você. Ela, mas primeiro ao outro? Não, mas eu primeiro preciso entender qual é o ambiente que você está, para eu poder entender o porquê que você não emagreceu até hoje. Porque tem ela, tem os 50% dela e tem os 50% desse ambiente. Mas esse foi até um dos motivos que, com esse programa, Autoestima na Prática, por que eu coloquei ele palavras, né, áudio, sem a pessoa me ver? Porque mulheres com baixa autoestima, elas têm muita necessidade de ver a outra mulher, de ver a outra pessoa e encontrar todas as coisas perfeitas e comparar. Inconscientemente, elas se comparam. Então, eu pensei assim, pô, essa mulher já está com baixa autoestima, ela não está legal, o emocional dela não está legal, os resultados talvez não estejam sendo os resultados que ela deseja. Talvez ela até esteja trabalhando num lugar diariamente que ela é infeliz. E, pô, nem vou falar do casamento dela, né? Não deve estar tão interessante assim. Ela não deve estar colocando a lingerie há muito tempo. Então, eu pensei, vou fazer esse programa todo em áudio. Por quê?
e eu tenho que ir direto no ponto, com a entonação certa, com as palavras certas e palavras que ela se diz. Então, por que que ele é todo gravado em áudio? Exatamente por isso. Porque o poder das palavras. Quando essa mulher ela está ouvindo as palavras, automaticamente as imagens do que eu estou falando está passando na cabeça dela. E quais são essas imagens? Nos momentos que ela está infeliz, insegura, ou nos momentos que eu estou falando, fazendo a prática, atividade com elas. E aí ali no áudio, eu estou visualiza, pensa agora, você lá naquele carro, né? O ser para ter. E aí ela está lá visualizando, ela está feliz. Por quê? O poder das palavras. Então, o que esse programa, Autoestima na Prática, tem a ver com palavras? Tudo. Porque as palavras, literalmente, elas têm poder. Então, as suas crenças sobre você, elas foram criadas, instaladas através das palavras que seus pais disseram para você durante 7 anos da sua vida. Durante 15 anos da sua vida. Então, hoje, por exemplo, quando um homem vai escolher uma mulher, ele escolhe uma mulher muito na falta do que ele não teve dessa mãe, ou muito do que ele viu nessa mãe. Porque aquelas palavras daquela mãe ali, todas as ações daquela mãe ficaram tão bem instaladas no inconsciente dele, que ele, inconscientemente, ele procura uma outra mãe, né? Que não é a mãe dele, mas é uma pessoa que tem características dessa mãe. Ou tem aquilo que ele gostaria, ou tem aquilo que ele gosta muito. Por isso você fala dos homens amadurecem, demora a amadurecer, porque tem muito isso dessa relação com essa mãe, tá? Muitos homens hoje em dia estão amadurecendo absurdamente. Por quê? Porque as mulheres já começaram a entender a importância de como cuidar desse homem, que não pode ser a menina lava a louça e o menino está lá sentado no sofá esperando a sobremesa chegar, entendeu? Que elas não têm que ser mãe dos seus maridos. Também, eu ia finalizar com isso. Isso aí. Você falou um ponto que quando você vai fazer a entrevista com a sua aluna, sua paciente, primeiro entende o ambiente dela para depois perguntar sobre ela. Isso aí, eu acredito que seja um comportamento humano. Vou usar um exemplo. Quando a pessoa vai para uma balada, ela está lá seus 20 e poucos anos, ela vai em grupo geralmente. Então ela tem as ações e as atitudes e até os pensamentos do bando, do ambiente que ela torna. Então ele chega de um jeito. E muitas vezes, vou falar isso por mim, quando eu era mais novo, saía com os amigos, eu ia e tinha aquele pensamento do grupo. Mas chegava um determinado momento que eu me via sozinho no lugar e era o meu pensamento. Então, a primeira apresentação que uma pessoa faz é sempre do que ela passa, o que ela faz, com o que ela convive. Depois que ela vai se abrir. Pode ver, você começa a ter uma conversa com alguém, é sempre o que você faz, com quem você vive, que experiências você tem. Depois que vem o que você sente. As pessoas se apresentam muito mais pelo que elas fazem do que pelo que elas sentem. Então já é natural do ser humano isso. Outro ponto que eu ia falar, e eu esqueci porque era muita coisa, ai, perdi. Olha o poder das palavras. Vou te perguntar uma coisa aqui no ao vivo. Você tem um diagnóstico de TDAH? Você recebeu esse diagnóstico? Não. Então, por que você olha o poder das palavras? Toda live você fala que você tem TDAH. Sabe o que vai acontecer? Mas sabe o que vai acontecer? Vamos descartar a possibilidade que você tenha, porque a gente foca sempre naquilo que você deseja, tá? Outra live, isso é tema para outra live, que a gente foca e expande. Tá. Então, o poder das palavras. Quanto mais você se disser isso, sabe o que vai acontecer? Mais características diariamente você vai entender, internalizar que você de fato tem aquilo. E Google, sintoma, eu falo para meus pacientes, não procura sintomas no Google. Porque isolado, a gente tem todos os sintomas. Uma hora eu sou bipolar, outra hora eu sou borderline, outra hora eu sou esquizofrênica, nós somos tudo. Então, solto, nós temos todos os transtornos, então não procura. Por isso que quando a gente faz uma avaliação psicológica, a gente faz uma bateria de testes. Dentro daquela bateria de testes, a gente pega as respostas, e naquelas respostas a gente tem ali um quadro, uma margem, porque no fundo, vou ser sincero, todo mundo tem um arzinho louco. E tá tudo bem, tá? Agora, poder das palavras. Se você, daqui para frente, não se diga isso, a não ser que a sua psicóloga, ela de fato te encaminhe para uma avaliação e você tenha um resultado em mão. Mas mesmo assim, mesmo você com os resultados, os meus pacientes, eu não chamo, oi, tudo bem? Bom dia, TDAH. Agora, às 11 horas, eu vou atender um TDAH, meio-dia um psicólogo,
código. Por quê? Porque eu não posso rotular os meus pacientes, eu ensino eles a isso. Eles começam com isso, porque eles precisam de um diagnóstico, né? Então, Elícia, eu tenho TDAH, né? Por isso que eu esqueci que naquele dia... Não, vamos lá. Vamos voltar à cena para entender até que ponto o TDAH entrou ali, até que ponto você não quis fazer aquilo. Aí a gente muda o jogo, entende? Então, assim, não é fingir que não existe, mas de fato você não tem um diagnóstico. Então, para de falar isso, pelo amor de Deus. E outra coisa, caso você tenha, também para de falar sobre isso. Porque quanto mais você falar, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH, olha o poder das palavras, é a imagem que vai vir na sua cabeça é você esquecendo, você interrompendo, você se atrapalhando, você marcando duas personagens no mesmo horário. Então, ó, o poder das palavras. Esse ponto eu não cheguei, não. Mas eu realmente, Pedro, pessoalmente, eu tenho a tendência de fazer isso, porque como eu sempre fui muito esquecido, muito desatento, né? E aí eu vou usar de novo o poder das palavras para a galera que gosta de esoterismo. Eu sou pisciano raiz, eu esqueço as coisas, vivo no mundo da lua. De 6 meses para cá aprendi o TDAH, e a minha irmã é diagnosticada com TDAH, eu falo, já que a minha irmã tem, pode ser que também, já que aí, ambiente próximo, né? Genética. Eu começo a jogar para fora, então eu sei que absorve isso também. Então, muito do que a gente... Não vou dizer 100%, mas muito do que a gente fala, a gente acaba acreditando, porque a gente falou sobre isso. Acredite no que você fala para depois ser e por aí vai. Visualizar, então, ser para ter. É pro bem e para o mal. É pro bem e para o mal. Isso aí. Cuidado. Quem que você vai alimentar? Qual é a planta que você vai regar? A que diz que você é esquecido de TDAH? Ou a que você, porra, é um puta de um professor bom pra cacete, é bonita, não sei o que. Então, eu alimento os dois. Mas eu uso, talvez seja uma defesa minha. Vou até perguntar pro meu terapeuta. Sexta-feira eu tenho análise com ele. Se é uma defesa minha, usar isso como forma, até de forma irônica, porque eu esqueci algo. É uma característica minha, é porque eu tenho TDAH. E aí começa a acreditar cada vez mais nisso. Mas é verdade. Eu já afirmo isso para os meus. Então, pergunta para o seu, porque o seu sabe o seu contexto todo, tá? E eu não costumo não dou nenhuma opinião quando uma pessoa já está sendo atendida por um outro profissional. Mas a questão é como que eu falo com os meus pacientes. Eu sempre deixo claro para eles o seguinte: o poder das palavras e do que você se visualiza. Então, tem a imagem e as palavras. O terceiro ponto, e aí gira em torno, meu método todo de atendimento gira em torno desses 3 pilares. Visualização e imagem. Termina. Tá, pera. Não, mas fala, que você vai... Não, vamos lá, você não vai esquecer, olha o poder das palavras. Ó. Eu não vou esquecer. Isso aí. Não, outra... Eu vou lembrar, fala o que você quer, eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar porque eu quero falar sobre os áudios que você falou. Pronto. Tá. E são 3 pilares. E qual é? A imagem, palavra e foco. Então, gira em torno sempre disso aqui. O comportamento humano gira em torno da imagem que ele produz na cabeça, das palavras que ele emana e do foco. Então, onde ele foca, expande. Se você foca num Jeep, por exemplo, eu amo Jeep, tá lá no meu quadro dos sonhos. Jeep verde, banco de couro. Jeep? Sensacional. Jeep, o carro Jeep. Eu sou apaixonada por Jeep. Apaixonada. Então, tô lá me visualizando no meu Jeep. Beleza? Quando eu foquei, quando eu botei a imagem do Jeep, eu disse, eu vou ter um Jeep. Eu já estou fazendo o dinheiro para o meu Jeep. Sabe o que eu mais vejo na rua? Jeep. Exatamente da cor que eu quero, do modelo que eu quero, do jeito que eu quero. Por quê? Eu foquei a minha atenção e aí aconteceu. Então, é uma coisa para a gente também pensar. Eu falo sempre isso para eles. Você vai focar sua atenção na sua doença, no seu transtorno que hoje, no presente, você tem, ou você vai focar naquilo que você quer? Então, a gente trabalha sempre naquilo que ele quer. A gente não vai deixar de falar das dores, dos problemas, e sim, eu tenho pacientes com TDAH, é um desafio quando não tem a medicação correta também, é um desafio quando não fazem, não estão em terapia. A desorganização gera uma frustração enorme. Sim, a gente tem que falar sobre isso. Mas e quanto mais a gente falar de soluções, mais colocar para fora toda a história dessa pessoa e toda a rotina dela, o que ela vai atrair para ela? Ela vai pensar sempre em soluções. Então vamos supor, você não vai pensar assim, cara, eu vou esquecer, eu tenho que falar agora. Você vai pensar o tempo todo aqui, ó. Você vai estar falando isso para você.
eu vou lembrar disso aqui. O que que eu quero falar? Eu quero falar disso. Então, eu vou lembrar disso daqui, disso daqui, disso daqui. Por quê? A gente não fala eu não vou, eu não quero que chova amanhã. O seu cérebro, ele entende que você está afirmando. Então, se o cérebro não entende o sim e o não, ele entende que aquilo ali acontece, que é aquilo ali que você quer, porque você focou a atenção naquilo. Então, o que que a gente faz? A gente só fala o que a gente quer. Então, uma mulher que está fazendo um processo de emagrecimento, ela não vai falar, eu quero o corpo da Gisele. Porque o corpo da Gisele Bündchen, gente, é o corpo da Gisele Bündchen. Você não vai ter o corpo dela, você vai ter o seu corpo. O meu corpo é Lícia, dentro de, enfim, do que eu escolho diariamente, tá? Fazer ou não fazer. Esse é o meu corpo e eu tenho a minha estrutura, minha genética, meu DNA. Ok. Então, dentro deste corpo, o que que eu quero? Eu quero um corpo saudável, eu quero atender os meus pacientes com tranquilidade, mas para isso eu faço o quê? Eu deixo as minhas plantas perto de mim, eu deixo meu cafazinho passado ali, né? Eu estou sentada numa bola de pilates, eu não estou sentada sempre numa cadeira que é para atendimento. Por quê? Eu estou me preocupando com o quê? Com o meu corpo. Antes de atender, nos intervalos, o que que eu fiz ontem no intervalo de um atendimento para o outro? Eu fui fazer o treino. O meu treino mais o treino do H7. Por quê? Porque eu quero finalizar o meu dia não cansada, exaurida. Eu quero finalizar o meu dia com energia, bem, relaxada. Atendi, cuidei de mim, cuidei da casa, do meu casamento. Ou seja, entende? Então, assim, que a gente foca, expande. Então, daqui para frente, o poder das palavras, fale só o que você quer, nada no negativo. Eu vou pedir para quem está assistindo aqui, escrever nos comentários ou até no chat, se estiver no chat, como é que é o seu corpo que você quer. É o corpo de quem? Descreve para mim. A Alicia escreveu o corpo dela. Não quer estar cansada, é o corpo da Alicia. Com tudo que ela descreveu para ela. Eu quero que você que está aqui assistindo descreva nos comentários o seu. E afirme isso. Use as palavras de afirmação, que a Alicia está falando para a gente fazer aqui agora. Eu vou começar a fazer isso também. Eu tenho muito disso. Eu não queria que chovesse amanhã. Não. Eu quero que faça sol amanhã. Quer visualizar mais isso, no caso, né? O ponto que eu ia falar antes... É o que você quer. O ponto que eu ia falar antes, que a gente estava falando sobre as mulheres amadurecerem mais do que os homens, mais rápido que os homens, e as mulheres serem e os áudios também. Você queria falar dos áudios também. Então, é a conexão. Tá. O homem em si é um ser muito visual. A mulher é um ser mais auditivo. Então, pode ter sido sem querer ou não, imagino que não, colocar os áudios... Você até explicou o porquê dos áudios. É mais interessante uma mulher ouvir determinadas coisas do que ver. Eu, como profissional e como até criador do programa, tem 3 aulas minhas que são em áudio na plataforma. A plataforma tem mais de 380 aulas hoje, mais ou menos. 380, contando a parte de treino, a parte dos áudios, a parte de estratégia, tem tudo mais. Mas tem 3 aulas que eu acho primordiais que eram em áudio. Uma é sobre coragem, onde eu aprofundo bem a pessoa, quando a pessoa percebe um problema dela e incentivo ela de que ela vai conseguir dar conta daquilo. Eu assisti. Muito interessante a aula. Né? É para encorajar, porque não adianta ela estar me vendo falar, preciso que ela só me ouça e que ela visualize o problema dela e bote para fora isso. A outra é sobre disciplina, porque é a realidade dela, não é a minha, então eu preciso que ela só escute as tarefas que eu passo e as sugestões que eu falo sobre disciplina. Não adianta eu estar falando, ali atrapalha, então eu preferi botar em áudio. E a apresentação. É a primeira aula, a aula ignição. É um vídeo curto de 1 minuto e meio, 2, se não me engano, que é em áudio também, que é para incentivar. Então tem coisas que tem que ser em áudio, e eu falo isso porque o meu público principal, eu falo muito mais com mulheres do que com homem. E é muito mais difícil para mim, como homem, falar com mulheres do que como para homens. Homem com homem a gente tem quase a mesma língua, mais fácil. Então, por isso que é muito importante, e foi por isso, gente, que eu trouxe a Alicia para o programa, que é uma mulher madura, estudada, sabe o que faz, sabe o que fala, ama o que faz, tem propriedade para fazer o que faz e falar o que fala, e é uma visão feminina. É importantíssimo. Não adianta. Já que eu quero ajudar mais mulheres, eu preciso ter mulheres ao meu lado que vão me ajudar a fazer isso. Eu não posso me sentir o rei da cocada preta achando que eu vou conseguir tudo sozinho. Não dá, não tem como. Tem coisas que eu não consigo tatear. Não tenho a mesma sensibilidade que uma mulher tem. Então, por isso que a Alicia está dando o programa comigo. Assim como a Iva. Assim como a Mariana, que é a nutricionista que está entrando agora também.
eu vou começar a fazer live com ela também aos poucos. Enfim, mulheres Quero são conhecer a Mariana. diferentes de homens Estou em precisando de uma determinados pontos. nutricionista. E eu quero que a pessoa entenda que lá dentro da plataforma, ela vai ter toda a assistência, suporte e estrutura que ela precisa para alcançar o objetivo dela. Seja na parte emocional, na parte mental, na parte física, ela vai ter tudo que ela precisar. Tá? Então, eu já Para a vou... gente Já que a gente estruturar, Ah, desculpa te cortar, para a gente até nesses encontros que a gente vai ter, né, com a Iva também, comigo, com você lá, com as meninas, com as alunas, a gente pode até, numa dessas mentorias aí, dos atendimentos, a gente estrutura com elas o quadro dos sonhos delas, palavras de afirmação. Bora botar isso para jogo aí, dar mais conteúdo para essa mulherada que está querendo, que escolheu e que quer se cuidar. É isso que importa. Semana que vem eu vou estar fazendo uma live com a Iva, e ela vai estar explicando exatamente como que a Iva está nos meus projetos, né? E ela está, inclusive, também nesse aqui que nós estamos também, né? Nós duas estamos no seu projeto, né? No H7. Ela trabalha com análise comportamental. E o que eu entendi? Eu estava fazendo atendimentos de emagrecimento e eu nunca ficava sempre um buraco para a diferença do corpo das mulheres, né? Então, por exemplo, para o treino de uma mulher que tem um corpo X, ela não pode ter o mesmo treino para a mulher que tem um corpo Y, e nem para a mulher que tem um corpo M. Então, nessa análise comportamental, semana que vem a gente vai estar conversando sobre isso também. E, inclusive, ela entrou no H7 para explicar exatamente isso também para vocês. Dessa questão, qual é a estrutura, qual é o corpo de cada mulher, quais são os treinos para aquela mulher dentro do corpo dela, da energia dela e também o emocional, né? Então, assim, a gente tem bastante coisa aí para falar e isso vai também estar dentro da plataforma. Estou te falando de primeira mão aqui, vai estar lá na sua plataforma já para botar mais conteúdo aí para essa quantidade de mulheres que estão escolhendo se cuidar. Esse é o ponto. essa live, ela vai ficar disponível aqui no Instagram. Depois, mais tarde ela vai para o YouTube também. Eu vou deixar de novo ela salva lá na plataforma para os alunos. Eu vou editar, ajeitar direitinho, botar tudo certinho. E aqui eu vou deixar fazer um convite para quem está assistindo aqui até o final, para conhecer a plataforma, para entrar. Se você for entrar na plataforma, o programa ele custa lá. Semana que vem ele vai aumentar o preço, tá? Mas se você falar pela Hotmart, você vai encontrar o valor de entrada de R$ 1.164. Ele vai para 1.197 a partir de semana que vem, porque a gente está colocando mais coisa dentro, então está agregando não só valor, mas está colocando mais energia, investimento, então faz sentido a gente aumentar o preço. Ele vai custar, vai continuar, vai aumentar para 1.197 na semana que vem. Hoje ele custa 1.164. É pouca diferença? É, mas é uma diferença. Só que quem assiste nossa live, quem entra com a gente através dos nossos canais, comigo, com a Alicia, com a Iva, a gente dá um cupom de desconto. E se você digitar aqui a palavra autoestima 100, 100 que eu digo 100 numeral, 100, tudo junto, autoestima 100. Vou até escrever aqui, ó. Autoestima 100. Automaticamente automaticamente eu vou te mandar uma mensagem no direct e você vai ter um cupom de 50%, mais de 50% de desconto. Porque o programa custa R$ 1.164. Eu vou deixar você escolher. Você prefere pagar R$ 1.164, como tem gente que paga porque entende o valor daquilo, mas você também pode, já como teve gente que aproveitou o desconto, ter esse desconto de 50% e poder entrar por R$ 500, que é um valor de um ano de acesso. Então não é R$ 500 para uma sessão, é R$ 500 para um ano inteiro. Você pode parcelar em 12 de R$ 49. Tá? Você escolhe. O que você prefere pagar? 1.100 e pouco ou 500? Fica a seu critério. Se quiser pagar mais barato, autoestima 100 é só escrever nos comentários que eu vou te mandar isso no direct com esse desconto. Tá bem? Esse era o convite que eu ia fazer para vocês. E eu espero vê-los de novo na próxima live. Podem mandar temas, o que vocês gostariam de ouvir mais, que a gente debatesse mais, porque tudo que a gente faz aqui é pensado antecipadamente para poder trazer um conteúdo que vai te ajudar. Eu não sei se você está vendo isso aqui agora ao vivo ou se você está vendo isso aqui gravado. O importante é que você está vendo. E me conta aqui que horas você está vendo isso aqui. É ao vivo, gravado e que horas são agora. Bota aí nos comentários para eu saber. Tá bem? Lícia, considerações finais? Bom, é sempre um prazer. Então, bora entregar mais conteúdo sim, para deixar essa plataforma aí rica. Ela já está muito rica, gostei muito dela, entrei lá, enfim, assisti tudo. Estou muito feliz também com essa vinda da nutricionista, porque também vai
dar uma... Enfim, vai fechar esse, né, esse círculo aí genial que a gente tanto deseja, tá? Quase vai fechar. Estou à disposição. Falta o fisioterapeuta. Ah, fisioterapeuta, boa, boa. Você já está procurando, já tem pessoas ou você ainda está procurando? Não, já tem. É porque eu Beleza, tenho que convencer beleza. ele a entrar no digital. Ah, então tá Mas já bom, tem. qualquer coisa me chama aí para a gente trabalhar essa mente. É porque ele é aluno do H7 também, Entendi. que é o Diego. Diego é meu amigo de Bom. infância, eu considero como irmão. Ele é fisioterapeuta osteopata, ele é aluno do H7, ele perdeu 10 quilos em 7 semanas. Então ele já conhece o programa, conhece tudo. Só que ele é uma pessoa completamente... Não vou dizer que ele é desorganizado, ele realmente é uma pessoa muito ocupada. E é muito difícil ele conseguir parar e juntar isso. Como eu tenho uma vivência de atleta e o foco do programa não é simplesmente curar as pessoas, eu trabalho com a prevenção, eu consigo ajudar quem tem um problema de joelho, um problema de ombro, um problema de coluna, alguma coisa assim. Mas o Diego está sempre por trás. Quando eu não sei alguma coisa, eu falo, Dig, cara, eu tô com uma aluna que tá com isso e isso, cara, me ajuda nisso aqui. Aí ele dá esse suporte. Só que a ideia é que eu consiga trazer ele para participar de live, para deixar algumas aulas prontas, assim como a nutricionista. Lá dentro a gente tem as aulas com a nutricionista, que era a antiga nutricionista Sinara. A Sinara deixou um monte de aula lá, só que a Sinara teve que entrar ela teve que entrar em outro projeto e teve que sair do nosso. E tá tudo bem. Ela falou, Pedro, eu vou precisar sair porque eu tô com um projeto pessoal meu que vai me tomar muita energia. Então, se você quiser trazer outra nutricionista... É excelente, ela era minha nutricionista. Excelente. Ela falou, se você quiser trazer outra nutricionista, fica à vontade, tá bem? Eu falei, tá bem, você quer que eu tire as aulas de lá? Ela, não, deixa as aulas para os alunos, deixa lá para quem quer entrar, não tem problema nenhum. Só que eu não vou poder dar o suporte que eu estava dando antes. Tá tudo bem. Então, eu comecei a procurar outra nutricionista que falasse a mesma língua que eu para trazer. E a Mariana já está começando, a gente está conversando a respeito. A Mariana é uma aluna minha de spinning, que está entrando nesse meio e também passou pelo processo de emagrecimento, então sabe do que a gente está fazendo, do que a gente está falando. Aos poucos ela vai entrar também lá e vai ter mais aula nova. Então, assim, o H7 é uma plataforma que está em constante evolução. Assim como você, ser humano, você está em constante evolução, constante melhora. Vai ter altos e baixos, igual uma montanha-russa, mas vai ter uma hora que vai dar aquela virada de cabeça e você vai estar subindo cada vez mais. Essa é a ideia. E a gente está aqui para te ajudar. Bom, depois coloca aí a Mariana para a gente se falar, todo mundo, a equipe do H7, porque nós também queremos, assim, mesclar, né? Uma nutricionista com a psicóloga, com a analista comportamental, e aí vamos embora e vai botar essa equipe toda para fazer live, gira, vamos botar muito conteúdo aí para eles aqui depois. Tá bom? Tá bem? Ó, um prazer, qualquer coisa, é só chamar. Um grande beijo. A gente marca para a próxima semana de novo. E depois me conta quando é que vai ser a live com a Iva para eu poder entrar e de repente... Provavelmente vai ser quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem vai ser, se não me engano, 1h10 da tarde. A gente ainda está conferindo com a nossa audiência para ver qual é o melhor horário. Tá? Mas provavelmente vai ser esse horário. Quarta-feira que vem, 1h10. A gente se fala lá no grupo. Tá bom? Tá bom. Então, beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Andresa, Pedro, você é top. Obrigado, Andresa. Você também. Sinto sua falta lá na plataforma, tá? Quem quiser entrar com desconto de mais de 50%, é só digitar aqui autoestima 100. Tudo junto. Você escolhe. Ou 500 ao ano, 12 de 49, ou 1.164. Até semana que vem, na próxima semana de junho, já vai estar R$ 1.197. A gente vai subir o preço, porque... faz sentido subir o preço, tá bom? Agregamos cada vez mais conteúdo para vocês. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de braço. A gente se vê na próxima live e nos stories.